Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Prazer estar aqui, poder adorar Jesus com os irmãos. E a nossa maior alegria é poder realmente adorar a Deus. Depois disso, ser alguma coisa para Ele. Não é verdade? Prazer estar aqui. Deus continue abençoando o pastor Antônio, família. Meu querido pastor Gessé, que foi o contato também. Que Deus abençoe. Vamos ler na Bíblia? Por favor, Juízes, capítulo de número 16. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Cristiano. Depois que tem gente boa, a gente passa a ter boa notícia, né? Deus abençoe meu pastor Cristiano, que é muito querido, muito abençoado. Glória a Deus. Capítulo 16, Juízes. Vamos ler um versículo muito conhecido, que é o versículo de número 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Vira para a pessoa que está ao seu lado: não sou de fazer isso, mas porque é necessário. Diga para ela assim: me declara, te peço, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado, subjugado, afligido? Palavra de Deus. Amém? Eu quero ministrar em rápidas palavras: chamado para o sucesso, viveu no fracasso. Qual que é o tema? Fala, você que não falou, fale também agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Você quer sucesso ou fracasso? Certeza? Cuidado com o sucesso. Tem gente que nem entende o que é isso, por isso que vive no fracasso. Para nós, sucesso tem uma conotação diferente, tem um significado diferente. Para o cristão, qual seria o sucesso se não tivesse paz? Qual seria o sucesso afligido? Qual seria o sucesso amarrado? Como que alguém poderia dizer que tem sucesso se não pudesse viver a vida? Sansão, Shimshon no hebraico, sol pequeno, pequeno sol e outras interpretações diversas, ele foi chamado para brilhar, mas ele viveu apagado. Sansão, o nascimento dele já foi sobrenatural. E Deus disse: essa criança será nazireu desde o ventre. Até a mãe não era para se contaminar, porque era para ele ser gerado puro, limpo. A palavra nazir no hebraico, né? Consagrado, dedicado, dado para Deus. E esse Sansão, ele nasce para fazer uma grande obra em Israel. Ele seria líder, ele seria juiz. Israel estava numa situação difícil, então ele já foi chamado antes de vir ao ventre para ter sucesso. Deus seria com o menino, tanto é que quando ele nasce, o Espírito de Deus já começa a impelir Sansão. Ele seria tomado sempre por Deus, ele seria de Deus. Mas quando a gente estuda a história de Sansão, a gente fica decepcionado, embora tenha alguns teólogos que estejam defendendo o Sansão perfeito, porque ele entrou na galeria dos heróis da fé. Irmão, se você estudar bem os heróis da fé, a coisa ficou de última hora. Começaram mais ou menos como lá no Planalto, depois eles resolveram o problema. Entende? Então, Sansão, o Espírito de Deus tomava ele e ele fazia proezas.
Por que Sansão viveu no fracasso, mesmo tendo sido chamado para o sucesso? As atitudes. Diga, minhas atitudes é que revelam se quero sucesso ou fracasso, mesmo tendo sido chamado para o sucesso. Deus te chamou para o sucesso. Eu interpreto, considero que sucesso é viver cheio do Espírito Santo. Sucesso na vida do cristão é ter Deus na vida em todo tempo e qualquer circunstância. Ainda que ele esteja dentro de uma caverna, mas que Deus esteja lá. Ainda que ele pise nas pedras, mas que Deus esteja com ele. Ainda que ele vá pelo vale da sombra da morte, mas que ele se sinta seguro porque o seu Senhor está com ele. Sucesso na vida do cristão é ter Deus nele. Mas quando eu olho para Sansão, ele aceitou o Espírito Santo tomar ele, impelir ele, usar ele para proezas, mas não aceitou o Espírito Santo dirigi-lo. E tem muitas vezes que a gente vai para Deus dessa forma: Deus, resolva meu problema. Não é errado buscar a Deus para que resolva os problemas. Não é errado buscar a Deus para que milagres aconteçam. Aliás, Ele quer isso. E se tem uma coisa que Deus tem prazer é em fazer milagres. Sim ou não? Porque milagre está dizendo, Deus existe, Ele é real, é misericordioso e Ele está no meio de nós. E Deus quer se revelar. Se tem uma coisa que Deus quer é isso. Mas a principal coisa que Deus quer é poder dirigir a nossa vida. Diga, Deus quer dirigir a minha vida. Quem quer seguir Jesus? Quase todos, que maravilha. Quantos querem seguir Jesus? Jesus falou assim, você quer me seguir? O camarada falou assim, quero. Aí ele disse, então faça o seguinte, negue-se a si mesmo. Mas como? Negar a mim mesmo? Mas eu sei me fazer feliz. Eu sei com quem casar. Eu sei como resolver certos problemas que envolvem o meu sentimento. Sabe nada, é por isso que tem gente fracassada por aí. Sabe por que Jesus disse, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Jesus estava dizendo assim, você quer me seguir? Quero. Então negue-se a si mesmo para você não me atrapalhar. Diga isso para a pessoa aí, não atrapalha Deus não, criatura. Você já viu que a gente quer ser conselheiro de Deus? Sim ou não? Nós queremos ser conselheiro. Deus, eu quero casar, mas tem que ser com a Trifena. Já viu esse negócio? Senhor, eu queria que o Senhor abrisse uma empresa para mim, no ramo de... A gente quer ser conselheiro de Deus. Jó começou a reclamar de Deus. Deus, se eu soubesse que eu ia falar com o Senhor ia me responder. E Jó começou e foi falando. E quando Deus surgiu, disse, Jó, quem estava comigo? Aí Jó só foi calando. Aí Deus fez uma pergunta para Jó, quem foi o meu conselheiro? Quem é que pode aconselhar o Deus que tudo vê? O Deus que tudo sabe? O Deus que tudo pode? Outro dia ministrando para obreiros, eu fiz uma pergunta, qual o critério de Deus para escolher obreiros? Se é Ele que dá poder, se é Ele que capacita, se é Ele que dá maturidade, se é Ele que dirige, se é Ele que sobe, se é Ele que usa, se é Ele que faz tudo. Qual o critério? Ah, Deus escolhe os sábios, não são muitos os sábios. Não, Deus escolhe a pessoa que não sabe nada, também não é por aí. Deus escolhe um coração que se rende a Ele para que Ele possa usar do jeito que Ele quer. Essa é a diferença. Por isso você quer seguir Jesus? Você quer que Jesus esteja na sua vida? Você quer que Jesus esteja sempre contigo? Negue-se a si mesmo. Foi tudo que Sansão não. Diga, viver no fracasso é quando eu não me nego. Você já viu tanto que você é ruim de gosto? Já viu? Você escolhe uma coisa, vem outra. Se você fosse casar com a primeira pessoa que você escolheu, meu Deus. É ou não é? Você não escolheu outra pessoa? Quem está casado aqui? A minoria era essa pessoa, mas a maioria era? Já pensou? Nós não sabemos escolher, mas Deus sabe.
Nós não sabemos o que é melhor, mas Deus sabe. Então, quer viver no sucesso? Desista de você. Entregue você nas mãos de Deus. Pega o seu corpo e oferece no altar em sacrifício vivo, santo e agradável. Pega logo esse corpo seu, olha para Deus e fala: morri. Já não vivo eu. Cristo vive em mim. E aí, cara, achou o que mais? Sansão, ele era muito orgulhoso. Você vê Sansão convocando pessoas para ajudá-lo? Vê? Orgulhoso. Egoísta. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou lá. Sansão tinha tudo para construir, mas viveu destruindo. Não respeitava seus pais. Ele tinha uma queda por mulher que Deus me livre. Ele não podia ver um rabo de saia. Sim ou não? Eu quero é aquela, mas essa não, mas eu é aquela. Irmãos, como viveremos no sucesso fazendo tantas coisas erradas? O que acontece com Sansão? Numa certa ocasião ele dizia Dalila e pronto. E a Dalila põe ele no colo. Diga para o seu vizinho, cuidado com Dalila, viu? Ela põe no colo. Aí começou a cantar para o Sansão dorme, depois de ter contado a verdade, fica sem as tranças. Acorda fraco, acorda com a sua comunhão com Deus quebrada, com seu voto quebrado. Furam os olhos dele, prendem ele, subjuga ele. E agora ele vai conduzir, quem falar moinho vai acertar. Conduzir, como que você acertou? Uma pedra grande, outra pedra menor, pesado, ele fraco, e ele conduzindo, andando em círculo. Não tem muita gente assim? Tem hora que parece que melhora e depois não melhora nada. Tem hora que parece que agora vai, depois não vai nada. Imagine o Sansão conduzindo o moinho e as crianças olhando para ele, e olha que essas crianças estavam admirando ele antes. Eu queria ser como Sansão. Eu queria ter a força de Sansão. Eu queria ter a chamada de Sansão. Eu queria ter esse envolvimento de Sansão. Olha que homem é esse, era o super-herói da época, sim ou não? Sim. E agora? Quantas pessoas admiram outras pessoas e essas pessoas admiradas dizem, é que não sabe o que eu passo. Nós às vezes vivemos em Isaías 29:8, aquela passagem ali diz que tem muita gente que sonha que está bebendo água e acorda com sede, que está comendo e acorda com fome. Às vezes nós estamos nas igrejas, escutem, vamos meditar juntos, estamos nas igrejas cantando louvores maravilhosos, a presença de Deus é maravilhosa, mas quando a gente sai da igreja, a gente volta para a nossa depressão, para o nosso fracasso, para a nossa angústia, para a nossa historinha que nunca se resolve, os nossos problemas que sempre estão voltando. Nós temos que enfrentar a realidade, não podemos sonhar com ilusões. E hoje Deus quer mudar a sua história. Deus não quer que você seja condutor de moinhos. Deus me deu essa mensagem em certa ocasião. Condutores de moinhos. Pessoas que vivem andando em círculo e nunca resolvem, nunca saem do seu mundinho. Quando Sansão estava nesse momento de fracasso, quem sabe passando na mente dele tudo que ele deixou de fazer e deveria ter feito, tudo que ele fez e não deveria ter feito. Quem sabe esse moinho levou ele às reflexões sobre ele mesmo, sobre a vida dele, aos fracassos dele, o que ele deixou se conduzir, se levar. E naquele momento você não vai ver Sansão tendo reações nenhuma, a não ser quando convidam ele para um espetáculo, onde só nas galerias, naquele lugar, tinham mais de 3 mil filisteus, e chamam ele para diverti-los.
exaltando o Deus Dagom e dizendo: o nosso Deus venceu o Deus dele, num estado de humilhação. Nesse momento, Sansão cai em si. Querido, Deus quer que a gente caia em si. Deus quer que a gente acorde para a realidade. Pare de ficar escolhendo, pare de dizer que você sabe, pare de tomar suas atitudes fora daquilo que você sabe, que é a palavra, que é a vontade de Deus. Deus quer que você volte ao centro da vontade dEle, porque Ele te chamou para o sucesso. Deus não te chamou para o fracasso, Deus te chamou para o sucesso. Nós é que nos levamos para o fracasso, nossas atitudes, nossas escolhas, nossas insistências, nossos desejos. Quando o capítulo 4, versículo 7 de Gênesis, Deus fala com o próprio Caim, Deus desce do céu e fala: Caim, não faça o mal. Por que descaiu o teu semblante? Olha, cabe a você, Caim, dominar o teu desejo, senão o teu mal será contra ti, o teu desejo será contra ti. E muitos de nós temos desejos que estão trabalhando contra nós, mas nós continuamos com eles. Caim continuou com seu próprio desejo e foi matar o irmão. Deus quer que você desista dos seus desejos e ame o desejo dEle, a vontade dEle, o propósito dEle, o querer dEle, o indicar dEle, o apontar dEle. E aí, Sansão, nesse momento de dificuldade, quando ele estava no fracasso, as atitudes dele até então tirou ele do sucesso e levou ao: eu não vou resistir, não sou de fazer isso, mas hoje sim. Vira para o seu irmão e diga: suas atitudes estão te levando para onde? Diga para essa pessoa: seus amigos estão te levando para onde? Pergunte: seus sentimentos estão te levando para onde? Você está vazio ou cheio? Quando você sai da igreja e vai lá para fora, quem é você? Quando Sansão estava no fracasso, ele caiu em si. Por quê? Porque ele pede para o moço: me leva as colunas. Começou a rear. Só para a mesma pessoa que você falou, fala: vamos reagir? Fala: vamos ou não vamos? Dá uma olhada para ele, dá uma piscadela e fala: chega, né? Oracamã, shoquenigamai. Chega, Deus não te chamou para coisa morna, Deus não te chamou para coisa fria, Deus não te chamou para viver para baixo, Deus te chamou para olhar para o alto, Deus te chamou para ser cheio, Deus te chamou para ser renovado, Deus te chamou para ser avivado, Deus te chamou e te deu poder. Não é esse o sonho de Deus, não é esse o plano de Deus. O sonho de Deus, irmãos, era que essa igreja aqui, qualquer outra, a igreja que eu estou pastoreando e outras demais que a gente prega por aí no Brasil, o sonho de Deus é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Então nós temos que mudar. Aí Sansão disse, reagiu: me leva para as colunas. Eu quero derrubar essas colunas. Você vai ter que derrubar as colunas que sustentam o seu fracasso. Diga: eu tenho que derrubar as colunas que sustentam o meu fracasso. Sou eu quem devo derrubá-las. Não é Deus, é você. Você que construiu. Se vira. O problema é seu. Para que você foi construir? Sim ou não? A gente constrói o fracasso e de Deus resolve. A gente faz a besteira, para não dizer burrada, porque a gente tem que falar mais bonito. A gente faz a besteira e diz para Deus resolver. Vira para o seu irmão e fala assim: se vira, vai resolver. Sansão disse assim: me coloca perto dessas colunas.
Então, queridos, quando colocou, Sansão tomou 4 atitudes, mesmo que na última hora, que mudou a história dele, mudou a vida dele. O Sansão, até agora, ele iria para a galeria dos fracassados, dos exemplos negativos, daqueles que tinham tudo para ter, mas não quiseram, pelas atitudes que tomaram, jogaram fora. Não, mas agora é que ele vai entrar na galeria dos heróis da fé. Até agora nada feito. Primeira coisa que Sansão faz, ele descobre, diga comigo, Sansão descobre. Isso por inferência, ok? Sansão descobre que nunca é tarde para recomeçar. Recomeça hoje, recomeça agora. Pastor, mas eu estou com 200 anos, nunca é tarde. Sansão tinha minutos para entrar no sucesso, saindo do fracasso. Ele falou, vou aproveitar esses minutos, eu vou para a galeria dos heróis da fé, eu vou recomeçar. Eu não sei se eu vou viver, não sei se eu vou morrer, eu só sei uma coisa, hoje eu saio daqui recomeçado. Eu vou recomeçar a minha história. Se Deus me deu vida até agora, é porque Ele está me dando oportunidades. Eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou recomeçar. Quantos querem recomeçar nessa noite? Queridos, não importa, Pedro negou Jesus, sim ou não? Sim. Deus me deu uma mensagem ali, o galo pregador. Pedro não ouve Jesus pregar, tem que ouvir o galo. Aí de repente, Pedro nega Jesus, vai chorar amargamente, mas Jesus pergunta uma coisa para ele, quando ele vai para o mar de Tiberíades ali, ele aparece, Jesus está na praia, e ele tem um encontro com Jesus no mar de Tiberíades, aí ele diz assim, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas 3 vezes, não quero entrar na questão teológica, aproveitando o tempo, eu só sei que Pedro responde pela última vez, eu te amo, tu sabe tudo. Então, para recomeçar, você tem que lembrar que você ama Deus, e que Jesus está certo na palavra dele, na indicação dele. Pedro, eu não te disse tu me negar, você falou que não, que morreria por mim, mas eu te disse, você tem que acreditar na minha palavra. Você me ama, Pedro? Amo, então guarda a minha palavra, então vai fazer a minha obra. Você quer recomeçar? Ame a Deus dessa vez de verdade. Quem ama a Deus, olha o que diz João 14, 23. Jesus falando, quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai o amará e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Você só tem um jeito de mostrar que ama Jesus, quando você guardar a palavra de Jesus Cristo. Quer recomeçar? Põe a palavra na frente. Quer recomeçar? Pague o preço de recolocar-se à postura que Deus te chamou para estar. Recomeça nessa noite e persevera. Segunda coisa que ele descobriu, nunca é tarde, diga comigo, nunca é tarde para destruir inimigos. Ele não destruiu mais na morte do que durante a vida toda? Sim ou não? Nunca é tarde. Quais são os inimigos? Quer que eu te aponte o primeiro inimigo? Faz assim, levanta o dedo devagar, faz assim, como se estivesse respondendo, eu estou aqui, vai. Agora faz assim. Esse é o inimigo. Não é o diabo. Não. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, Tiago 4, resistir, e ele? Então o diabo foge da gente? Quando? Não, quando você resiste, não. Quando você se sujeita. Não adianta resistir sem sujeitar. A palavra forte é sujeitai-vos a Deus. Aí pode resistir. Então, às vezes, o nosso maior inimigo somos nós. O maior inimigo de Sansão foi ele mesmo. Os outros ele vencia com uma queixada de jumento, ele punha 1000 por terra. Forte ou não? Mas e os inimigos no interior dele? Nenhum. Em nome de Jesus, lembre, negue-se. Negue-se, diga eu me nego, eu me nego, em nome de Jesus. Vença os inimigos, vença essa ansiedade, não andeis ansiosos por nada. Por que que Deus manda a gente não andar? E se a gente é ansioso, pastor? Deus manda a gente se negar, quem se negou se entregou para Deus, quem se entregou para Deus descansa nele.
Nunca é tarde para vencer os inimigos. Terceira coisa, estou correndo aqui. Terceira coisa, diga comigo, nunca é tarde para clamar a Deus, para orar a Deus, buscar a Deus. Olha o estado dele de fracasso, as pessoas zombando dele, rindo da história dele, ele com os olhos furados, ele sem força, mas ele resolveu orar a Deus. Como é que está a sua vida de oração? Lá no monte tinha 8. Quanto nós somos aqui? Se todos nós fôssemos de Deus, estaríamos no monte. Ai, pastor, para com isso, é verdade, uai. Verdade dói, mas é verdade, uai. Sim ou não? Todos nós no monte, orando, chorando, clamando. Por quê? Porque quando a gente nega a si mesmo, passa a ser dependente de Deus. E dependente de Deus, ora sem cessar. Olha Jonas lá, quando a Bíblia diz em Jonas 2,7 que quando desfalecia dentro de mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. O camarada tinha que estar no terceiro dia dentro do ventre do grande peixe para poder lembrar de Deus, irmão. O que Deus tem que fazer para você lembrar dele? Ah, eu não tenho tempo, eu não posso, porque a empresa, porque o negócio, porque não sei o quê. Sabe, pastor, eu estou resolvendo um problema, depois que eu resolver, porque não sei o quê, aí Deus manda uma tempestade. Aí você tem tempo. Aí você arruma prazo para orar, tem como conversar com o pastor, dá jeito para tudo. É assim ou não é? Aí, enquanto não tem problema, entra na igreja, ai meu Deus, 2 cultos, então isso, eu vou no primeiro, não estou falando mal de você não, hein? Vou no primeiro para mim resolver o meu problema. Eu tenho que ir na igreja, porque essa semana eu não fui na igreja, então, nossa, é a campanha, nossa, a quarta, não, eu preciso dessa vitória também, então eu vou. Enquanto que quem está com Deus diz, não perco um. Eu tenho tempo para Deus. Eu sou de Deus. Eu estava pregando num lugar em Capinópolis, Minas Gerais, num retiro lá com uma igreja lá, Assembleia de Deus lá, na época o pastor Vandeli, e aí chegou um camarada num Civic assim, carro novo, aí Deus me deu uma palavra, falei, Jesus do céu, e Deus sabe que eu tenho coragem, né? Aí Deus me levou até ele e falou assim para ele, que tinha escolhido ele, tal, e falou assim, eu não te quero trabalhando além do horário comercial, quem abençoa a sua empresa sou eu, quem cuida da sua empresa sou eu, e você vai trabalhar somente o seu horário comercial, porque eu tenho um ministério contigo e eu te quero na minha casa. O cara chorou desesperado, porque ele já estava naquela de virar o dia trabalhando, porque queria ganhar dinheiro. Eu não conhecia. Ei, quem abençoou aquela empresa lá não é seu braço, não é a sua inteligência, não. E empresa nesse Brasil não fecha quando Deus não quer, e abençoa quando Deus quer. Deus falou para mim claramente que nessa crise vai abençoar os fiéis, para mostrar que a diferença é Ele. Então vem com alegria para a igreja, não deixa para a última hora. O Jonas lá, o camarada está dentro do barco dormindo, acorda, ele joga, sou eu o culpado, aí foi até bonito, joga ele na água, quando joga na água a coisa começou a ficar feia, aí vem o peixe nele, começou a ficar mais feio, e ele não abre a boca, ele não fala com Deus, aí no terceiro dia as algas marinhas tudo rodeando ele estava começando a derreter com o ácido daquele estômago do grande peixe, aí ele disse, me lembrei do Senhor, vira para o seu irmão e fala assim, desconfia, acorda irmão. O que Deus tem que fazer para você lembrar dele? É por isso que o povo vive no fracasso. Vive no fracasso e foi chamado para? Quem quer o sucesso? Nunca é tarde para clamar, começa a clamar agora. Começa a orar agora, agora é a hora, agora é o dia, hoje é o dia de você buscar a Deus em oração, Ele vai te ouvir. E por último, irmãos, diga comigo, nunca é tarde para receber milagres. Não é que o Sansão recebeu o milagre? Se fosse nós, pegava esse Sansão e deixava ele morrer ali mesmo. Sim ou não? Vocês é mal, hein? Mas não é, o ser humano não é assim?
Deixa esse miserável morrer. Ele nunca quis deixar Deus dirigir a vida dele, não. Irmão, e é os que Deus mais usa de vez em quando, viu? Deus deu força para ele, de novo. O cabelinho dele começou a crescer. E ele derrubou as colunas. Uma obra de milagres. A mulher do fluxo de sangue. Quando ela pensou que não tinha mais jeito, ela ouviu falar de Jesus. E foi lá e aconteceu. A maioria dos milagres de Deus é quando você diz, agora não tem jeito mais, só Deus. E essa é a hora que Deus faz milagres. Deus quer operar milagre na sua história. Mas eu quero te dizer uma coisa antes de orar para isso. Não vai adiantar nada se você viver vazio depois do milagre. Se depois do milagre você andar para o inferno. Se depois do milagre você continuar sendo uma pessoa fracassada. Deus quer que você viva o sucesso da presença dEle. Do Espírito dEle. E depois fazer milagres é com Ele toda hora. Quem quer receber o milagre de Deus? Quem quer negar a si mesmo? Mas parece que diminuiu as mãos. Quem quer negar a si mesmo? Antes de orar, primeira coisa que eu aprendi na minha vida, porque eu era um fanfarrista, um piadista, contava mais de 600 piadas sem repetir uma. As pessoas davam gargalhadas ao ponto de rolarem no chão com cólicas. Eu falo isso, que eu tinha unção do capeta para contar piada. Hoje eu tenho a unção do Espírito Santo para pregar a palavra. E uma das coisas que eu aprendi, que a vida só é vida vivida em Jesus Cristo. Por isso, a primeira coisa que eu quero saber é se tem pessoas aqui que querem entregar a sua vida para Jesus. Você ainda não fez isso e você quer fazer. Ali tem uma pessoa. Quantos mais querem entregar a sua vida para Jesus Cristo? Levanta a sua mão, você que quer render mais uma pessoa, um casal. Fique vocês dois sobre os pés, por favor. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar, voltar para Ele? Você estava afastado e hoje quer, fique sobre os pés. Quantos mais querem voltar para Jesus ou confessá-lo, entregar a sua vida? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vivia fazendo os outros sorrirem, mas quando eu deitava havia um fracasso no meu coração, um vazio tão grande, que eu não sabia lidar com aquilo. E um dia, Jesus usou uma situação e me trouxe para a casa dele. Eu bebia das 8 da manhã às 6 da tarde. Ia para casa, tomava banho, enchia a boca de broto de laranja para tirar o mau cheiro do álcool. E ia para a igreja para ver uma moça, que era a Isca, que não é a minha maravilhosa e linda esposa que eu tenho. 22 anos de casado vamos fazer, nosso lar é um cantinho do céu. Namorei, noivei, casei com 5 meses. Não tinha dinheiro e Deus deu tudo. Você fica perdendo tempo, você vê. E quando Jesus entrou no meu coração, aquilo tudo sumiu e ficou, parece que ele envolvido em algo protegido com paz e graça. Desde então, eu passo a viver para a glória de Jesus Cristo. E este é o segredo da vida. Teve problemas? Muitos. Muitos quiseram me tirar da fé. Muitas tempestades, perseguições, incompreensões, as mais diversas. Mas Jesus ainda continua sendo mais caro para mim. Ele é maravilhoso. Amém, queridos? Aonde está outra pessoa que ia aceitar Jesus? Essa mulher que o coração está batendo forte. E você está assim, levanta ou não levanta? Levanta, entrega a sua vida para Jesus. É hoje. Quer fazê-lo? Levanta, em nome de Jesus. Faça. Não? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Nós temos aqui 5 pessoas para a nossa família. Diga, a família da fé aumentou. A minha família. É de coração? Coração. Curve a cabeça de vocês, por favor. Senhor, Tua palavra diz que não há condenação mais para quem está em Cristo. E é agora, Senhor, com essas vidas se rendendo a Ti,
confessando a Ti diante dessa multidão, Senhor, e dizendo que quer o Senhor, que se rendem ao Senhor, então vem o Teu perdão de todos os pecados, que vem a quebra de toda e qualquer maldição e condenações, arranca todo o peso de angústia e morte, e traga a alegria da salvação, a docilidade da Tua presença. Traga, Senhor, para essas vidas, que sejam guardadas na palma da Tua mão, de ninguém arrebata, e os nomes escritos no livro da vida, guardados sejam e dirigidos pelo Teu Espírito até o dia em que todos estaremos com o Senhor nos céus. Em nome de Jesus, receba. Amém.